Você já ouviu falar em compliance? O termo jurídico que veio do inglês e ainda não tem tradução para o português está sendo muito utilizado no meio jurídico e interessa principalmente aos empresários. Para explicar um pouco para a gente sobre isso, o TPM de hoje recebe 2 advogados. Se eu fosse você, não saia daí não, porque o TPM está só começando. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TPM, mais um programa Tá Entrando no Ar. Comigo, Dr. Estevão, hoje numa formação diferente, Dr. Estevão de um lado, Juliana do outro, porque hoje quem tá ocupando as cadeiras do TPM, que geralmente a gente tá aí, viu, rapazes? Podem se sentir privilegiados. Pois é. São os advogados Ricardo Franceschini, tudo bom, Ricardo? É um prazer estar aqui, é uma honra, viu? Estevão, Amanda, Juliana, um prazer. Obrigada pela presença. E o advogado Voney também, que está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo também, viu, Obrigado, Voney? é uma alegria imensa falar desse tema tão importante. Pois é, Juliana, eles vieram falar sobre compliance. A primeira coisa que eu fiz, meu Deus, o que é isso? Porque eu não faço nem ideia. Aí algumas pessoas que eu comentei que eles viriam falar sobre isso já disseram, nossa, isso é super importante, aqui em João Pessoa poucas pessoas sabem lidar com isso. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Não tinha ouvido falar. Não, você tinha, Estevão. Pois é, e você também que tem empresa, eu acho que é interessante. E eu começo perguntando para o Ricardo primeiro, o que é o compliance? Bom, compliance é um termo em inglês, é um nome bonito, né? É bonito. Compliance é bonito. Dá para botar o nome do filho. Não. Vocês povo assim, né? Compliance. Não dá ideia, senão vai estar nas listas mais pedidas. Tipo Sony Ericsson. Ele vem do termo, um verbo em inglês que é to comply, que é agir conforme a regra interna e externa em relação às empresas. Isso começou difundido no Brasil após a Lei Anticorrupção de 2013, que entrou em vigor em 2014, que colocou ali algumas sanções administrativas e judiciais e, no caso de dosimetria da pena, no caso se a empresa realmente foi condenada por ato de corrupção, será analisado mecanismos de controles internos, programas de integridade, que é o compliance. Então, por isso que nós estamos discutindo aqui a respeito do programa. É um programa que você implementa na sua empresa, é isso? Isso mesmo. É um programa, como você colocou, nós chamamos aqui no Brasil de Programa de Integridade. Tá. Então, é um programa onde é implementado, onde é colocado dentro da empresa para evitar e prevenir corrupção e fraudes, tanto trabalhistas, previdenciárias, Eu não sei se eu tô Mas falando... é dentro da empresa? dentro da empresa. A empresa É uma age... equipe que faz isso? É uma equipe. Na verdade, tem o Compliance Officer, que é aquela pessoa responsável dentro da empresa para fazer esse programa de compliance, mas também existe consultorias que assessoram a empresa. Então, o compliance ele não é fechado. Então, o compliance vai de acordo com o perfil da empresa. Então, a empresa, obviamente, vai ter uma assessoria, uma consultoria a respeito do compliance e ali será verificada o perfil da empresa para se adaptar ao compliance. É obrigatório, Voney, já as empresas terem isso? A partir da lei de corrupção, todas as empresas que participam de contratações públicas estão praticamente forçadas, digamos assim, a utilizar programas para obter um êxito nesses contratos. É uma ideia e um sentimento que parte de um nível mundial a partir de uma corrente dos grandes escândalos financeiros, que chega ao Brasil nos últimos anos, mais forte, como o Dr. Ricardo falou, o fortalecimento a partir da lei anticorrupção, mas que, sobretudo, surge pelo o sentimento do próprio brasileiro. Um dado importante que a gente teve agora em janeiro, a partir de uma pesquisa firmada pela Confederação Nacional da Indústria, em que todos os anos essa pesquisa é feita e pela primeira vez a corrupção saiu como principal problema para o desenvolvimento do nosso país. Então, o compliance veio em 2016 firme e forte. Gente, porque de corrupção tem, né? Então, acho que vai ter muito trabalho, né? Exatamente. A gente vive numa época que se fala muito em corrupção, não só nos poderes públicos, né? Mas a gente realmente, infelizmente, a gente vê. Como que vocês veem? Vocês veem realmente isso dar resultado? Eu pergunto porque uma vez eu li um artigo que dizia que o tempo mínimo não, estimado de um controle de corrupção no Brasil seria 200 anos. Eu vi isso em um artigo. Acha pouco, Estevão? Então a gente tem que ser mais otimista, né? Se a gente for pessimista, vai ser várias gerações à frente. Mas vocês acham que isso vai ter um resultado a curto prazo? A curto prazo, acredito que não. Vai demorar um pouquinho. É até interessante, Juliana, você colocou uma questão que eu lembrei agora, que tem uma pessoa, que é o Rick Beck, que ele disse sobre uma teoria da sociedade de risco. Hoje vivemos numa sociedade de risco.
Ele coloca que antes de 1986, vivíamos no tempo de fome, onde se falava muito de fome, onde se falava muito da questão da decadência da humanidade. Hoje nós falamos de medo, de risco. E a corrupção é um grande risco, ele coloca como um risco da sociedade. E por que surge a corrupção? Por causa da burocracia, por causa do poder econômico, muitas vezes não só em relação ao poder político, mas também o poder econômico das empresas. E a modernização, a globalização permite também a corrupção. Eu vejo que essa lei ela veio para ser implementada no Brasil para ajudar, obviamente, para combater, mas não é de curto prazo. Vai demorar um pouquinho ainda para alguns resultados. Mas nós que vivemos num país, de certa forma, corrupto, né, que isso é claro e notório, não haveria meios para driblar, no caso, esse programa? Porque, assim, da mesma maneira que existe a lei, e sempre existe uma outra que vai por trás, né, e que alivia aquilo ali e acaba se tornando aquela lei. A empresa pode ter adotado o compliance, mas mesmo assim tem uma maneira... Isso é um problema, né? Que a gente fala o jeitinho brasileiro. Brasileiro, exatamente. O compliance ele veio dos Estados Unidos em razão de uma lei anticorrupção dos Estados Unidos, que é a FCPA. Daquela questão de 2008, não foi isso? Também. Aí em 2008 começou, em 2002 começou uma lei que chama SOX, porque teve a questão das bolsas de valores de Nova York, onde houve uma maquiagem das empresas, e ali começou a implementação realmente do compliance, ainda mais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a pressionar outros países, né, Ivone, a adequar o compliance. Então hoje, só em 2013, né, o Brasil, após ter assinado algumas convenções, implementou o compliance. Mas, Estevão, a sua pergunta, é possível? É possível, infelizmente, driblar o compliance. Mas é uma vantagem para a empresa, né? Ela se mostra mais segura, né? Ela se mostra mais segura. Tanto que a lei anticorrupção, ela coloca uma sanção lá, no artigo 6º, que é a sanção administrativa, que se a empresa for pega em corrupção, no seu sítio eletrônico, terá lá escrito, empresa corrupta pelo fato não sei o que lá. Um exemplo. Então isso é a reputação da empresa, a imagem da empresa, isso quebra uma empresa. Então hoje as empresas estão procurando uma melhor imagem, uma melhor reputação. Então isso é o favorecimento que o compliance traz para a empresa, que é a imagem dos consumidores, né? Pois é, e esse é o tema do TPM de hoje, né? A gente está tentando explicar mais um pouco, a gente gosta de levar informação para você, além de ter nossas conversas descontraídas, né, Ju? A gente também leva informação e o compliance é o termo jurídico do momento, principalmente para você que tem empresas. No próximo bloco a gente volta para falar um pouco mais com o Dr. Ricardo, com o Dr. Voney sobre o assunto e entrar em outros assuntos também que a gente precisa de uma opinião jurídica, tá bom? Então não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. TPM está de volta, hoje o assunto é compliance e nós estamos recebendo os advogados, o Dr. Ricardo Franceschini e o Dr. Voney Ribeiro, né? Acertei. E Dr. Voney, eu volto justamente para o senhor, porque a gente pode tirar umas dúvidas gerais sobre o compliance, mas vamos ver se a gente entendeu direitinho e se o pessoal de casa entendeu. O compliance é para empresas que lidam com o poder público, é isso, que firmam um contrato com o poder público, ou as empresas privadas, elas também precisam? Então, Amanda, a lei de corrupção, ela prevê e traz essa possibilidade de contratação de empresas que contratem publicamente. Mas o compliance é um modelo de gestão cultural americano. É claro que o brasileiro ele enfrenta muitas dificuldades, claro, por uma série de fatores, mas é sobretudo um modelo de gestão cultural que chega até o Brasil nesse momento, em meio a um sentimento que há entre empreendedores, trabalhadores, consumidores, pela questão ética, pelas questões de integridade. Então o consumidor, o empreendedor, ele não tem mais apenas que se preocupar-se com vender o seu produto, mas de que maneira, qual a imagem que ele está passando. Então o compliance ele vem fortalecer sobretudo a imagem da empresa. Em tempos de crises, por exemplo, doutor Ricardo, pensemos, existem aquelas empresas que não se preocupam, não perderam, digamos, ou gastaram, empenharam tanto tempo para investir na sua integridade, na imagem. Mas em um tempo de crise, por exemplo, essas empresas que não puderam prever riscos, elas têm uma facilidade maior de ter dificuldades, de sofrer ou até quebrar realmente.
Ô, Juve, eu acho que é como eu entendi, assim, é tipo um selo de qualidade. Pronto, Uma empresa falou que tem isso, tem esse isso. selo de qualidade, ela passa a ser mais confiável no mercado. isso. Pronto, resumindo. Né? A imagem para o mercado fica de mais credibilidade, né? Isso. E pode ser até um diferencial também na hora de disputar essas licitações, esses editais. Sem dúvida. Porque Já hoje tem empresas aqui na Paraíba que já adotaram? A gente já vê por Empresas aqui? paraibanas ainda acredito que não. Né? Não. Tem as multinacionais que nós advogamos São por multinacionais empresas, que multinacionais atuam já aqui. atuam. Essas grandes empresas que atuam aqui na Paraíba, com certeza já tem um compliance. Pois Vocês é. acham que essas empresas paraibanas que ainda não aderiram, elas... O que é que está faltando, na opinião de vocês? Olha, muitas vezes as empresas, infelizmente, elas pensam como um custo. Mas Sim. o compliance é um investimento. Exatamente. Porque tem até um escritor que ele diz que cada $1 gasto com compliance há um retorno de $4. Tá. Então é um investimento, não é um custo. E algumas empresas elas pensam no custo. Aí, nesse tempo de crise também, É. né, você vai arriscar, né? Tem aquela ideia, você vai arriscar, você não analisa o custo-benefício. Mas ao mesmo tempo que ela investe, ela se torna, de certa forma, mais segura, que traz mais investidores. Isso Uma aí. vez, como está em crise, o mercado está ali, né? Com medo. E também- Aí você tem mais um selo de garantia, digamos assim, para que possa se investir. E Eu também acho pode interessante. ser algumas empresas que não têm um corpo jurídico lá fixo, elas podem desconhecer Também. até o compliance, né? Com Pode ser certeza. por isso Exatamente. também que a gente não vê. E parece que eles estão organizando um evento. Né? O assunto está tão em evidência, É. né, que vocês estão lançando o primeiro evento, inclusive hoje, né, já está acontecendo. Lançamos a jornada de compliance do Nordeste, a primeira jornada de compliance do Nordeste. Começa hoje no Clube Job. Então vamos ter aí em março, abril, maio, em locais aqui na Paraíba e talvez em Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, falando de compliance, levando realmente esse conhecimento sobre compliance. Nós estamos discutindo aqui a respeito de compliance, levar para o Nordeste esse novo tema, esse novo modelo de negócio. Quem que vai estar nessa primeira Era o que eu ia jornada? perguntar. Sou eu, Dr. Voney e Bradley Aragão, também consultor empresarial. Que está tem- aqui no estúdio, tá no estúdio inclusive. também. No próximo bloco a gente A conversa gente com pode ele, conversar né? com ele. Outros palestrantes são o Marcos Almeida, procurador do trabalho, Raulino Maracajá, Elton René, que é do PROCON, Tá. e o deputado federal Rômulo Gouveia. Ah, tá. Arthur Almeida também, presidente da CDL, Campina Grande. É um evento muito bom. Mas, doutor Vone, quem pode participar? Acho que o evento está aberto a toda a população, toda a sociedade, seja estudante, empreendedor, trabalhador, consumidor. Envolve uma questão cultural. A gente tem que participar disso. A gente tem que se envolver para mudar essa cultura e trazer essa ideia ética e íntegra para o mercado brasileiro. E já é comum, a gente viu aqui que as empresas paraibanas mesmo, de raiz, elas ainda não adotaram. Mas e os estados brasileiros? Como é que tá? No estado de São Paulo, sim. Rio Tá. de Janeiro, na área sudeste, difundido o compliance. Tá, A aqui no discussão é grande. Nordeste ainda Está em tá evolução. devagar, tá em evolução, Justamente que nós pensamos em realmente essa jornada para trazer esse diferencial para o Nordeste. Tá. Né? Até sob o pensamento e a ótica, é natural que o Sul e o Sudeste concentrem as discussões por terem os grandes investimentos. E a ideia também dos organizadores é trazer confiabilidade para que investidores pensem no Nordeste, olhem para o Nordeste como um solo muito fértil para o desenvolvimento, para o investimento, firmado na ética e na integridade. Pois é. E como é uma jornada, não está acontecendo hoje, tá? Mas não vai se restringir só hoje. É uma jornada, vai ter ao longo de vários meses. E eu quero saber, as pessoas que estão assistindo agora e querem participar das próximas, como é que vai fazer? Tem um site? Tem um site, na verdade tem um e-mail, que é do NERG, que é NERG. Só tem nome complicado. É porque doutor, engravatado, quando vem, é para acabar com a dicção da gente, entendeu? Começa com o tal do compliance. Aí agora já tem o quê? Agora, NERG. esse aí. Né? NERG, diretoria@gmail.com. Tá. Mande um e-mail. Tem a página também no Facebook, tem no Instagram também. Então procure lá, Jornada de Compliance no Facebook, fica mais fácil, né, Ivone? Jornada de compliance. Jornada de Digitando, compliance. já vai... Lá no Facebook. As próximas jornadas já tem data definida? Está sendo definido em Campina Grande e aqui em João Pessoa. não Campina vai Grande. ter só aqui em João Pessoa. Não, Quem vai está ter em em Campina, Campina que também. legal. Quem está em Campina, então legal. vai poder Também. participar, né, doutor Estevão? É bacana que ele falou, dentre os participantes, né, em Elton René, Isso. que está à frente do PROCON, que inclusive hoje está lançando o PROCON Móvel. Eu vi aqui, inclusive, numa entrevista aqui da TV Correio, e ele falou sobre a importância da sociedade, nós, sociedades,
E tá sempre alerta, né? Porque ele falou que lá no aplicativo que as pessoas vão poder reclamar, fazer as reclamações pelo app do próprio Procon. Eu acho que isso também ajuda, né? Porque o Procon, como órgão, ele está ali para fiscalizar as empresas, mas ele falou de um problema que a sociedade realmente, a gente está tão acostumada com o serviço deficitário que a gente às vezes se acomoda e não quer reclamar. Aí não reclama. É a mesma coisa da segurança, né? Quando você é assaltado, você nem presta mais queixa, né? Exatamente, você já fica desacreditado e não vai prestar o BO, mas só a gente vai tem que desabafar prestar... no Facebook e no Insta. Mas é interessante que vocês colocaram agora, hoje já existe compliance na gestão pública. Né? Tem um estado, que é o estado de Santa Catarina. Mato Grosso. O governador Pedro Táxi tem desenvolvido um grande trabalho lá. E vocês estavam conversando nos bastidores que tem o exemplo de compliance também relacionado à barragem de Mariana, que rompeu, não é isso? Hoje vamos trazer esse assunto no próximo bloco, que mais uma vez passou rapidinho, acabou esse bloco aqui. E a gente volta daqui a pouquinho, fica com a gente, sai daí não. TPM já está de volta, falando sobre um assunto que é de interesse de todo mundo, né? A gente está aqui com os advogados Ricardo Francischini, falando sobre compliance. No bloco anterior, a gente recebeu o advogado Volney Ribeiro, a gente agradece a participação dele, porque agora, nesse bloco, entrou um outro advogado. Consultor empresarial. Consultor empresarial. Eu fiquei tão preocupada em falar o nome dele, que é difícil, que eu esqueci. Tem outro nome difícil mesmo. Gente, fala mesmo o nome dessa dele. Bradley Aragão. É um trava-língua, a gente nem precisa fazer exercício quando for esquentar a voz aqui. Bem-vindo, Bradley. Ele que é consultor empresarial, né? E ao lado dos meninos advogados, está participando dessa jornada. Quer falar, Amanda? Não, pode falar. Qual o papel de um consultor empresarial nessa jornada hoje? Primeiro, agradecendo a oportunidade de estar aqui, né? Divulgando um assunto tão pertinente, né? Para a nossa realidade, para o nosso contexto, como os meninos já expuseram. O consultor, ele é importante pelo fato de que ele tem toda a expertise, né, para a implantação do compliance, do programa de compliance. Muitas vezes, por ser um tema novo, as empresas faltam para elas, muitas vezes, o conhecimento de como transformar esse tema jurídico e esse programa de conformidade em algo prático. Então, o consultor empresarial, ele trabalha exatamente nesse trabalho de implementação, de transformar o compliance em riqueza para a empresa. A gente falou muito em compliance associado ao combate à corrupção, né? E o Ricardo estava explicando para a gente que não se restringe né? apenas isso, né? É um fator de risco. Isso, é uma questão para prevenção de risco, precaução e prevenção de risco. Então, hoje tem compliance na gestão pública. Eu vou colocar um exemplo que nós estamos tendo aí, o foco da dengue, né, da zika. Eu acredito que com compliance na gestão pública poderia ter sido evitado. Obviamente, Eu acho que não só na relação ao compliance. Eu acho que fica difícil a gente, né, caracterizar de quem é o culpado, uma vez que na região norte nós temos 93% da população que não tem saneamento básico. Aí fica realmente complicado você evitar uma epidemia. Aí junta com um país corrupto, quer dizer, não é você ir para a televisão e simplesmente falar com a população para não acumular água. Como não acumular água se na região norte tem 93%? Como não acumular água? Onde o Brasil... no Nordeste não tem água, não é questão do Nordeste. No Brasil, mais de 50% não tem saneamento básico. Fica complicado você pedir uma contenção de uma epidemia no país dessa maneira. Então, mais uma vez, o governo está jogando a culpa na população por uma coisa que vem de anos. Pois é, e poderia ter sido evitada poderia ser evitado, porque, dessa outra como forma você colocou, o saneamento básico é básico. É o básico. Então, faltou aqui um compliance, um checklist para saber de fato o que está acontecendo. Então, o que está faltando? Saneamento básico. É o que entra um pouco na prática com o Bradley. O Bradley pode até falar um pouco melhor. Exatamente, porque na verdade a gestão de risco, o monitoramento de risco, normalmente nós trabalhamos com 3 sistemas de proteção, que são as normas e os regulamentos. Então, o saneamento básico, ele tem todo um aparato de normas que devem ser seguidas. Também tem a questão, o segundo sistema de proteção é a tecnologia. Então, existe tecnologia para isso.
E o terceiro sistema de proteção do compliance são as pessoas. Então, os gestores e todo o corpo de prevenção deveria ter sido trabalhado, capacitado para implantar corretamente isso. Então, o compliance, ele fornece esse sistema de proteção como um muro de proteção, seja para a nação, seja para o Estado, seja para a empresa, para que sirva de uma barreira de proteção contra as ameaças, que no caso, isso é uma ameaça social, que é o Zika vírus e tudo que vem com esse mosquito, né, o Aedes aegypti. E eu faço uma pergunta, assim, relativa ao esse último tema do Zika vírus. A gente vê esse aumento dos casos de microcefalia, né? E com ele a gente tem crescido também, pelo menos relacionado ao que era a quantidade de abortos ilegais, né, doutor Ricardo? Como é que o meu jurídico encara isso? Isso infelizmente está acontecendo. Aborto de microcefalia, de feto com microcefalia, Sim. é ilegal. Exatamente. O artigo 128 do Código Penal estabelece 2 casos no caso de aborto, que é o aborto necessário, que é o risco da gestante. É maior e estupro também. E no caso de estupro. São 2 hipóteses. Aí tem a terceira, que foi uma decisão do STF, uma ADPF 54, onde o STF disse assim, no caso de anencefalia, feto sem cérebros. Então, microcefalia tem vida. Não é sem cérebro. Tem vida. Então, é ilegal. Então, aborto, infelizmente está acontecendo, não tem informação, não tem compliance, né? Então as pessoas estão aí abortando sem saber de fato o que é microcefalia. Como a gente começou esse programa sem entender nada e sem saber a importância e a abrangência, né, do compliance, e hoje a gente vê como ele é necessário em cada partinha, que é importante na nossa vida, né, Ju? E o doutor Ricardo até, eu nem dei continuidade, no final do último bloco, você estava me falando justamente sobre a questão da barragem de Mariana, né? Justamente. Me fala um pouquinho sobre isso. Faltou compliance. Faltou compliance. Né? Porque ali, Bradley também pode falar melhor, no gerenciamento Sim. de riscos. Então ali tinha uma barragem protegendo aquele líquido, né? Não sei o que saia dali da mineradora, né? São resíduos. Os resíduos dali da mineradora. Então ali faltou o quê? Um compliance, uma pessoa para analisar que de fato está acontecendo aquela barragem. Qual é o risco que está ocorrendo aquela sociedade. Mas porque eu tinha lido que teve essa pessoa e a pessoa autorizou, mesmo não... Porque a pessoa que autorizava era a pessoa que trabalhava na empresa. Mas não devia ser uma equipe específica. Não era uma equipe por fora, tá era uma pessoa da empresa que dava o aval. Óbvio, se eu trabalho numa empresa, eu não vou dizer que está um problema errado, que correram-se o risco mais uma vez e a população toda que perdeu. É por isso que muitas vezes é indicado uma auditoria externa. Porque vem uma pessoa exatamente. com total isenção, né? Ela não sofre nenhuma influência política por dentro da empresa, de ter que emitir laudos para agradar A ou B. Então ele tem ali o compromisso com a verdade e o compromisso com o nome da sua empresa. Está fazendo auditoria. De auditoria, exatamente. Então muitas vezes é por isso que é importante. E só para concluir a questão da prática do compliance no caso da barragem, o foco do compliance na gestão de riscos prioriza sempre aquilo que pode trazer um maior impacto, né? Maior dano. Então, normalmente é feito um trabalho, porque ficou muito claro isso, que muitas vezes para uma empresa basta um dano para acabar de vez com a sua imagem. Exatamente, como esse caso que a gente viu, não é verdade? Exatamente. Então, assim, a reputação da empresa, ela fica totalmente comprometida por conta de um erro. Né? A gente está com o tempo já estourado, é isso, Amanda? Diga, eu queria só fazer uma última perguntinha para o Bradley, que a gente ouviu a fala dos advogados, mas na sua opinião, como consultor empresarial, qual a mensagem que você deixa para as empresas, né, adotarem esse novo sistema que, pelo que a gente entendeu, é tão essencial hoje? Compliance, ele é um centro de custo, ele é uma fonte de lucro para a empresa. Né? Então, assim, ele na verdade, como centro de custo, gerador de lucro, ele é um investimento, como o próprio Ricardo colocou no quadro passado, né? Então, o compliance, ele vem otimizar a riqueza da empresa. Então, quando você monitora as brechas que você pode ter para perder aquela riqueza, você começa a otimizá-la. Então, você é um zelo, né? É um programa para zelar o patrimônio, a imagem e as finanças da empresa. Porque o compliance, ele trabalha toda essa questão com relacionamento com órgãos públicos, mas ele também trabalha na questão de análise de crédito. Né? Então ele trabalha a questão tecnologia da informação dentro da empresa, o sigilo das informações.
que hoje é tão importante para empresas da área de finanças, de marketing, de mercado, enfim. Então, o compliance, ele é um centro de lucro, de riqueza para a empresa. É isso aí. Eu achei super importante esse tema no vai dar programa, tempo, viu? mas o Brad tocou no assunto do WhatsApp. Hoje em dia, o compliance digital. É um problema que está surgindo nas empresas, o WhatsApp. Ah, e tem várias questões relativas ao WhatsApp, que eu queria opinião jurídica também, então eu vou combinar já com o senhor, viu, doutor Ricardo, para voltar, né, o Vônei, e quem mais o senhor quiser trazer para tirar as dúvidas. Já ansioso, mas não pode, porque ele vai voltar. Eu vi uma matéria dizendo que uso de celular durante o trabalho dá demissão por justa causa. Mas só mais um, Vai entrar. Eu conversando com Paula Gentil, beijo pra Paula Gentil. E vai reclamar que o tempo vai reclamar que o estourado. tempo estourou. Que diminuía a produtividade de 40% do funcionário. Eu achei super mega pertinente, porque hoje em dia, onde você chega, questão de até loja mesmo de roupa, você vê o funcionário usando o WhatsApp, em qualquer setor, você sempre vai ver o funcionário. Pois é. É um Mas excelente isso tema. aí, eu tenho que cortar ele, gente. Pois é. Doutor Ricardo está convocado para voltar, que viu que dúvidas tem e o pessoal em casa com certeza tem. Agradeço demais sua participação, agradeço demais ao senhor também, doutor Bradley, ao Vônei Ribeiro que está aqui. E temos uma outra pessoa também que veio acompanhando, né? Um outro advogado, um colega. Qual o nome dele? Lucas. O Lucas, agradeço também a presença. Espero que você tenha tirado suas dúvidas. Tá aí a jornada de compliance. Procura lá no Facebook, participa, vai ser bom para tua empresa, tá? Você já viu o enorme leque de benefícios, né, Juliana? Isso tá em estourado. meia hora, né, de programa. Temos que ir embora. Ó, tá aí, ó, jornada de compliance, se escreve assim, compliance, tá, gente? A gente volta na próxima semana e já combinamos com o Dr. Ricardo que ele também volta aí em algum programa, tá? Tchau!